Pública Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial Título 3º. Do Contrato de União, dos Administradores, da Liquidação e Dividendos Capítulo I do Contrato de União art. 855, não havendo concordata, se passará a formar o contrato de união entre os credores na mesma reunião, se o falido não tiver apresentado o seu projeto, art. 846, ou em outra, quando o tenha apresentado, que o juiz comissário convocará até 8 dias depois que a sentença do tribunal que a houver negado lhe for remetida. Art. 856, em virtude do contrato de união, os credores presentes nomearão de entre si 1, 2 ou mais administradores para administrarem a casa falida, concedendo-lhes plenos poderes para liquidar, arrecadar, pagar, demandar ativa e passivamente, e praticar todos e quaisquer atos que necessários sejam a bem da massa, em juízo e fora dele. A nomeação recairá com preferência em pessoa que seja credor comerciante, e cuja dívida se ache verificada, e será vencida pela maioria de votos dos credores presentes, correndo-se segundo escrutínio, no caso de se não obter sobre os mais votados em número duplo dos administradores que se pretenderem nomear, e se neste igualmente se não obtiver maioria, recairá a nomeação nos mais votados, decidindo a sorte em caso de igualdade de votos. Nomeando-se mais de um administrador, obrarão coletivamente, e a sua responsabilidade é solidária. Art. 857, o administrador que intentar ação contra a massa, ou fizer oposição em juízo às deliberações tomadas na reunião dos credores, ficará por esse fato inabilitado para continuar na administração, e se procederá a nova nomeação. Art. 858, é permitido aos credores requerer diretamente ao Tribunal do Comércio a destituição dos administradores, sem necessidade de alegarem causa justificada, contanto que a petição seja assinada pela maioria dos credores em quantidade de dívidas. Dando-se causa justificada, a destituição pode ter lugar a requerimento assinado por qualquer credor, e até mesmo ex officio. Capítulo 2 dos Administradores, da Liquidação e Dividendos. Art. 859, os administradores, logo que entrarem no exercício das suas funções, examinarão o balanço que houver sido apresentado pelo falido ou pelo curador fiscal, art. 817, e farão outro parecendo-lhes que não está exato. Reverão outrosem a relação dos credores, cujos títulos lhe serão entregues no prazo de 8 dias, e à proporção que os forem conferindo com os livros e mais papéis do falido, porão em cada um a seguinte nota: admitido ao passivo da falência de F por tal quantia, ou não admitido por tais e tais razões, segundo entenderem e acharem justo, esta nota será datada, e assinada pelos ditos administradores. Art. 860, oferecendo-se contestação sobre a validade de algum crédito, ou sobre sua classificação, art. 873, o juiz comissário ordenará que as partes deduzam perante ele o seu direito, breve e sumariamente, no peremptório termo de 5 dias, findos os quais devolverá o processo ao Tribunal do Comércio, e este, achado que a causa pode ser decidida pela verdade sabida, constante das alegações e provas, a julgará definitivamente, dando apelação, se for requerida, para a relação do distrito, ou remeterá as partes para os meios ordinários, quando seja necessária mais alta indagação. No segundo caso, e sempre que no primeiro se interpuser recurso, poderá o tribunal ordenar que os portadores dos créditos contestados sejam provisionalmente contemplados, como credores simples ou xirografários, nos dividendos da massa, pela quantia que ele julgar conveniente fixar, art. 888. As custas do processo, quando a oposição for feita por parte dos administradores e eles decaírem, serão pagas pela massa, mas sendo feito por terceiro, serão pagas por este. Art. 861, constando pelos livros e assentos do falido, ou por algum documento atendível, que existem credores ausentes, o Tribunal do Comércio decidirá, sobre representação dos administradores e informação do juiz comissário, se devem ser provisionalmente contemplados nas repartições da massa, e por que quantia, art. 886. Art. 862, os administradores da quebra, sem necessidade de outro algum título mais que a ata do contrato da União, e independente da audiência do falido, procederão à venda de todos os seus bens, efeitos e mercadorias, qualquer que seja a sua espécie, e à liquidação das suas dívidas ativas e passivas.
A venda será feita em leilão público, precedendo a autorização do juiz comissário, e com as solenidades da lei. Art. 863. Nem o juiz comissário e seu escrivão, nem os administradores e o curador fiscal poderão comprar para si ou para outrem bens alguns da massa, pena de perdimento da coisa e do preço a benefício do acervo comum. Art. 864. É permitido aos administradores vender as dívidas ativas da massa que forem de difícil liquidação ou cobrança, e entrar a respeito delas em qualquer transação ou convênio que lhes pareça útil para o fim de apressar-se a liquidação, contanto porém que preceda assentimento dos credores, e autorização do juiz comissário. Art. 865. Os administradores poderão chamar para o serviço da administração da massa os guarda-livros, caixeiros e mais empregados que possam ser necessários. Art. 840. Art. 866. Todas as quantias recebidas serão arrecadadas em caixa de duas chaves, uma das quais se conservará sempre no poder do juiz comissário e outra na mão de um dos administradores, salvo o caso em que os credores se acordarem em serem depositadas em algum banco comercial ou depósito público. Art. 867. Os administradores apresentarão ao juiz comissário de mês em mês uma conta exata do estado da falência e das quantias em caixa, e o juiz mandará proceder à repartição ou dividendo toda vez que o rateio possa chegar a 5%. As quantias pagas serão notadas nos respectivos créditos ou títulos, e lançadas em uma folha que os credores assinarão. O saldo a favor da massa determinará o último rateio. Art. 868. Última da liquidação, o juiz comissário convocará os credores para que reunidos assistam à prestação das contas dos administradores, cujas funções acabarão logo que as tenham prestado. Art. 869. Se acontecer que, pagos integralmente todos os credores, fiquem sobras, serão estas restituídas ao falido, ou aos seus herdeiros e sucessores, e quando estes não apareçam, sendo chamados por editais e anúncios repetidos 3 vezes nos periódicos com intervalo de 3 dias, serão metidas em depósito público, por conta de quem pertencer. Art. 870. Se os bens não chegarem para integral pagamento dos credores, na mesma reunião de que trata o artigo 868, proporá o juiz comissário, se deve ou não dar-se quitação plena ao falido. Se 2/3 dos credores em número, que representem 2/3 das dívidas dos créditos por solver, concordarem em a dar, a quitação é obrigatória mesmo a respeito dos credores dissidentes, e o falido ficará por este ato desobrigado de qualquer responsabilidade para o futuro. Art. 871. Torna-se porém de nenhum efeito a quitação, se, dentro de 3 anos imediatamente seguintes, se provar que o falido fizera algum ajuste ou trato oculto com algum credor para o induzir a assinar a quitação com promessa ou prestação real de algum valor. E neste caso, tanto o falido como a pessoa ou pessoas com quem ele se conluiasse, poderão ser processados criminalmente como incursos em estelionato. Art. 872. Os bens que o falido possa vir a adquirir de futuro quando os credores lhe não passem quitação, ficam sujeitos às dívidas contraídas anteriormente ao seu falimento. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar.